Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Elaine e você está no Frei Oráculos. A todos vocês a minha gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho para ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui, de tudo que acontece por aqui na verdade, né? Você tem aí essas duas opções para escolher. O nosso segundo tema, o nosso primeiro é Pensou em Mim Hoje. O nosso segundo tema é o fofoqueiro, tá? É também um método que tem na leitura particular, muito usado, é o que eu mais atendo, é o fofoqueiro e ele é bem legal, tá? Eu uso o baralho todo, vocês vão ver depois. Se você não conhece, você vai ver, tá? E quando eu for fazer, eu explico melhor como funciona. Vou começar aqui pela carretinha amarela com verde. Vamos achar aqui a carta da árvore e trazer a sua mensagem. Pronto, agora começou a sessão eleições, né, gente? Agora não é carro de som vendendo gás, não. Agora é vendendo o passe da pessoa mesmo, né? Então, aí vamos aqui, ó. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Mas vamos lá. Essa pessoa, ela tem pensado muito em você. Ela tá com pressa. Ela tá com pressa de estabelecer, de se materializar, organizar, harmonizar as coisas, porque houve um caos aqui, né? Alguma coisa aconteceu que trouxe perdas, uma energia ruim, mas há aqui um sentimento verdadeiro, né? De amor, de querer se estabelecer, de querer recuperar a situação ou manifestar a situação. Cada um vai ter uma história, né? Então o pensamento é constante em você. Agora, tenho saudades de você não, vou abrir mão das mágoas do meu orgulho e vou te procurar, com você tudo é leve e me abraça até o mundo acabar. Agora nós vamos para o fofoqueiro, gente. Como que funciona o fofoqueiro? O fofoqueiro você pode fazer sobre uma pessoa, sobre um casal, sobre você mesmo. Por exemplo, você é casado com o Pedro, aí você quer saber como que tá a sua relação com o Pedro, aí você faz você e o Pedro. O Pedro é casado com a Maria e você quer saber como que tá a vida do Pedro com a Maria, aí você faz do Pedro e da Maria. O Pedro é casado com a Maria, mas você quer saber do Pedro com você, aí você faz de você com o Pedro. Você é o Pedro e você quer saber como é que vai se desenrolar aí a sua vida, e aí a gente faz só de você, que é o Pedro, entendeu? Então ele cabe aqui vários formatos também, que fofoca toda a sua vida e utiliza todo o baralho. A gente coloca aqui ou só o Pedro, ou o Pedro com a Maria, ou o Pedro com a Joana, ou o Pedro e o João, aí vai de cada um, a Maria e a Bruna, entendeu? Hoje nós vamos fazer do Pedro. E você vai ser o Pedro, tá? Independente se você é homem ou mulher, você é o Pedro representado aqui. Esse aqui é como anda a sua vida. Mas, antes de eu começar a colocar as cartas, você tem a liberdade nesse vídeo de determinar que esse daqui é o João. Não é você, é o João. Você quer saber da vida do João. Você quer saber da vida da Maria, então você coloca aqui como ele sendo, ela sendo. E eu vou contar a história. Pode ser de você ou de alguém, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui cortando o baralho e vou distribuir as cartas, depois eu te explico como que funciona. E eu vou intitular aqui como se aqui fosse o Pedro, tá? E aí você vai entender se esse Pedro aqui é você ou se é o Pedro lá que você quer saber da vida. Certo? Vamos começar. Eu tô vendo o Pedro, gente, lutando com unhas e dentes, num momento de frustração e num momento de muitos mistérios, de muitas situações que estão debaixo do tapete, submergindo, sabe?
segredos mesmo, né? Eu vejo o Pedro passando por mudanças e traições. Então o Pedro, ele pode ser ele o causador dessa traição, dessa puxada de tapete, por isso essa luta, essa frustração, e por isso ele precisa afinar aqui a conversa dele com outra pessoa, para que consiga resolver a situação dele, né? Então, mas eu creio que a maioria que escolheu esse caminhãozinho aqui, ó, gente, dá pra ver, né? A maioria que escolheu esse caminhãozinho verde com amarelo, esteja num triângulo, num quarteto, num quinteto, algo que o vale. Então, o Pedro, no caso aqui, ele tá brigando, se frustrando, escondendo a real situação ali da pessoa com quem ele se relaciona. Por quê? Porque ele quer se entender com você. Vamos dizer que você é a outra ponta desse triângulo aqui, tá? Ele quer se entender com a outra pessoa, não a pessoa com quem ele se relaciona. Tá certo? O que nós temos aqui? Nós temos um distanciamento, né? O Pedro está enfrentando um momento delicado na vida dele, é um momento de transformação, de mudanças, de distanciamentos, de ordenar as ideias, cortar as crenças limitantes e seguir em busca daquilo que ele acredita. É se autodescobrir ou descobrir direito o que o coração dele almeja com relação à pessoa com quem ele está e à pessoa com quem ele quer se relacionar. Tá? Nesse triângulo, nesse quarteto. Eu vejo uma pessoa que está mentindo, que está sabotando e que está sofrendo por isso, ou que está passando por isso, né? Que está passando por mentira, sabotagem, está sofrendo, mas que está num momento que está cansado desse imbróglio, né? E está querendo passar a limpo essa história, transmitir clareza. Para quê? Para que as coisas fluam, né? Porque ele quer viver o amor da vida dele de forma coerente, né? De forma ordenada. Muito provavelmente, a maioria que escolheu isso aqui não quer mais estar no relacionamento que está. Mas por uma questão financeira e por uma questão familiar, a situação ainda está emaranhada. Porém, o Pedro ele decidiu pela outra pessoa. Ele não quer mais estar com a pessoa com quem ele está. Mesmo tendo uma família, mesmo tendo um relacionamento para muitos aqui de longa data, e mesmo sabendo que numa separação as perdas serão incalculáveis, de toda a ordem, emocional, material, familiar e por aí vai. Ele está certo de que ele quer marcar uma reunião para avaliar tudo que vai ser perdido nessa história e tomar uma decisão, mas meio que ele já tomou essa decisão, porque ele quer seguir um novo caminho, então ele já meio que tomou essa decisão, que é seguir um novo caminho, onde ele saia da estagnação, onde ele não precise mais, como que se diz, brincar com a confiança de ninguém, né, com relação a ele, que ele não precise mais se esconder e que ele não tenha mais que contar anedotas, né, para se estabelecer ali na situação. O que ele quer? Ele quer equilíbrio, ele quer estrategiar, finalizar o ciclo que não leva mais a lugar nenhum, fechar essa porta definitivamente e seguir um novo caminho, né, de uma forma estrategada, estudada, elaborada, tudo certinho, para que ele também ganhe mais a confiança da outra pessoa, não a que se relaciona com ele, da outra, tá? E ele também quer uma oportunidade de começar de novo, de ter uma nova família, de se curar dos erros, das coisas ruins que já passou, principalmente desde a infância. Muito provavelmente o Pedro ele tem algumas questões mal resolvidas na infância que refletem hoje na vida adulta, e ele sabe que isso acaba auto-sabotando ele ou prejudicando os relacionamentos dele de forma geral. Então ele quer curar essa criança, ele quer resolver essa situação, ele quer entender melhor quem é ele nessa história toda, o que ele está fazendo nesse mundo e como que ele pode ser útil e agradável e viver uma vida de felicidade verdadeira. Então ele quer resolver todas essas questões íntimas e seguir um novo caminho. Só que para isso ele precisa mesmo passar por esses processos e aprender o que precisa ser aprendido e resolver para se estabelecer, se harmonizar. E isso passa pelo ego dele, né? Passa pela personalidade dele, e é a parte mais difícil que ele está enfrentando nesse momento. Romper com esse egoísmo, com essa personalidade controladora, ciumenta, possessiva e insegura.
e que é teimoso, né? Em modo geral, esse Pedro ele é uma pessoa teimosa, né? Que insiste no erro. Então ele precisa primeiro entender isso dentro dele, mudar essa postura. Para quê? Para que as novidades comecem a chegar, as mudanças, as transformações, os giros de 360 graus aconteçam. E mesmo diante da ansiedade ou da dúvida, ele consiga seguir um novo caminho com uma nova pessoa. Mesmo que isso traga sofrimento para outras pessoas envolvidas, ó, que traz, sempre traz, né? É o melhor caminho, porque é só esse jeito de romper com a aliança atual para ele poder ser feliz e começar de novo, ter vitória e ter felicidade na nova aliança, na nova postura, no novo relacionamento, que é com a outra pessoa. Fechado? É claro que aqui, gente, eu falei de uma forma bastante aleatória para que vocês pudessem encaixar as suas próprias histórias. E isso não acontece ali na leitura particular. Ali é direcionado, né? Ali é na sua energia e é tudo sobre você. Muito bem legal, vale a pena fazer, tá? Se tiver interesse, aqui embaixo do vídeo tem o WhatsApp da Frê, você vai falar diretamente comigo. Vai ser um prazer te ajudar. Vamos para a segunda opção? Você escolheu o carrinho amarelo e vermelho? Vamos achar a carta da árvore e trazer a sua mensagem. Carta da árvore. Olha, muito provavelmente você está num triângulo, quarteto, quinteto, alto, vale ou rival. Não, Elaine, eu não estou. Meu esposo me deixou e está com outra mulher. Então, você ainda está num triângulo, mesmo que não esteja. Entende a funcionalidade aqui do triângulo? Não é só quando você está, de fato, numa relação, mas você ainda está ligada a essa pessoa. Você ainda gosta da outra pessoa que resolveu seguir caminho com outra. Ou a sua história, quando você chegou nessa história, já existia a outra, né? E aí você também configura um triângulo, por exemplo. Então, muito provavelmente você que escolheu esse caminhão aqui está numa relação desse tipo, tá? E essa pessoa, ela te observa, te stalkeia, ela pensa em você o tempo todo, ela vai e volta nos pensamentos e é diário. E se ela está afastada, porque a maioria está, ou se ela foi embora, ou se ela nunca chegou a estar com você, só à distância mesmo, vocês namoraram, flertaram, conversaram, paqueraram, namoram, tem uma relação virtual, por exemplo, essa pessoa ela virá ao seu encontro para te conhecer no futuro. Ou se ela está afastada, se ela te trocou por outra pessoa, ela vai retornar para os seus caminhos. Mas vai demorar, tá, gente? Então o pensamento dela é em toda essa mudança, essa transformação, em todo esse caminho que ela está vivendo aí, tá? Vai acontecer? Vai, mas vai demorar. Seja qual for a sua história. Você é o ar que eu respiro, nada nem ninguém vai nos separar, você é muito teimoso e você tem borogodó. Agora nós vamos para o fofoqueiro. Se você pulou o começo do vídeo e veio direto para cá, eu vou explicar de novo. E você que já sabe da explicação pode ir direto para a leitura, tá? Passa o vídeo. Aqui nós vamos deixar esse cidadão como sendo o Pedro. Não, o Pedro foi do primeiro. Esse vai ser o João, tá? Como que pode ser feito o fofoqueiro? O fofoqueiro, ele pode ser feito para uma pessoa que você queira saber da vida dela. Pode ser feito para um casal que você conhece. Por exemplo, você está num triângulo. E aí o João é casado com a Maria. Você quer saber como que tá a vida do João e da Maria. Aí a gente põe a Maria aqui do lado e fofoca o baralho todo sobre a vida do casal. O Pedro tá casado com a Maria, mas você tem um relacionamento com o Pedro. Então você quer fazer de você e do Pedro. Também dá. Você quer saber só do Pedro. O Pedro não é casado, ou é, mas você só quer saber do Pedro. Ou então você quer saber sobre você. Então dá para fazer de você, de alguém, de um casal com você, entendeu? Dá para fazer de uma ou duas pessoas e fofocar sobre tudo isso. Nós vamos fazer do João hoje, tá? E aí, como que vai funcionar isso aqui? Você pode colocar aqui a intenção de que como a pessoa que está determinada nessa leitura é você. Então, você vai saber como tá a sua vida. Ou você quer mesmo saber lá do Bruno, da Bruna, entendeu? Você vai determinar de quem nós estamos fazendo a leitura e vai acatar o que for dito aqui para você ou para alguma pessoa que você escolher, tá? Eu vou chamar de João. Já cortei, vou distribuir as cartas e a gente já começa a leitura.
Tomar um gole de água. Aqui é o seguinte, o João, ele tem uma questão para resolver familiar. Então, ele pode estar num triângulo, né? Ele pode ter uma família e querer resolver as coisas na família dele. Provavelmente vai promover um encontro, uma reunião, ou tem já um encontro, uma reunião marcada para esclarecer questões a respeito dessa família. Mas ele vai mascarado, porque ele tem muito medo do que vai resultar sobre isso, principalmente das perdas que ele terá com relação a essa reunião. Ele tem que agir de forma sábia, por quê? Porque tem muita coisa que envolve essa família, esse relacionamento lá de trás. Pode inclusive ter um trabalho que eles têm juntos, então as perdas monetárias seriam grandiosas aqui, mas tudo leva a crer que que o João ele está envolvido aí com outra pessoa, ou flertando, ou tendo de fato um relacionamento, E ele quer começar algo com essa outra pessoa, ou recomeçar, ou dar continuidade de uma maneira mais expressiva. Então, assim, muito parecido com o primeiro caso, aqui pode ser que a gente esteja mesmo falando de um triângulo, um quarteto, algo que o vale o rival, conforme eu já expliquei. Para que o João consiga começar algo com essa outra pessoa, ou recomeçar algo com essa outra pessoa, ele tem insistido ali em entender melhor essa outra pessoa, essa situação. Ele tem observado minuciosamente, tem agido de maneira amistosa, né? Para se aproximar, para entender, prestando atenção em cada detalhe, contando com a colaboração de pessoas próximas, amigas, ou que tem interesse em ver essas duas pessoas juntas, né? Só que há um distanciamento real aqui, né? Pode ser geográfico, pode ser diante da situação, né? Cada um vai ter uma história. Então, essa outra pessoa que gosta desse casal, ou que gosta de uma das partes, tá tentando fazer a ponte aí entre essas duas pessoas, já tem algum tempo, tentando trazer harmonia, conciliação, mas não tem tido muito bons resultados. Por quê? Porque precisa das pessoas envolvidas tomarem uma postura. Então, o João, na história aqui, ele sabe que por mais que ele precise e que ele conte com a ajuda de terceiros, ele precisa sair dessa estagnação, dessas crenças limitantes que ele tem e seguir o que o coração dele está mandando, né? Ele comunicar aquilo que ele quer, mesmo que para isso a sorte seja lançada e isso traga como resultado a finalização da relação que hoje já existe, do relacionamento que hoje já se estabeleceu. Ele pode se frustrar, porque a pessoa lá para quem ele quer revelar, talvez não concorde com o que ele vive aqui. Porque muitos que escolheram esse caminhãozinho não sabem que o João tem um relacionamento. E ele precisa resolver isso. Mas para resolver isso, ele precisa comunicar a você de que ele tem esse relacionamento. E o medo dele está justamente aí. Frustrar você e você não querer mais nada com ele. Aí ele ficar sem a Maria e sem a Bruna, né? Mas o fluxo aqui da situação é natural e vai levar a uma finalização de ciclo que já está aborrecendo, que já está frustrando, de um relacionamento, de uma parceria que não vai a lugar nenhum. E entenda isso como pode ser a outra pessoa que esse João está se relacionando, ele não quer botar um ponto final, sair dessa estagnação, dessas mentiras, desse ato escondido e recomeçar com amor um outro setor, um outro processo, um outro relacionamento. Mas também pode ser, gente, que o João em questão aqui, apesar das dificuldades e de todo o imbróglio lá com a relação com a Maria, ele abra mão da relação com você, que é a Bruna, e fique com a Maria, mesmo amando você, tá? Então, cada um vai ter que se colocar aqui, quem é você nessa história, onde tá ressoando aqui com você, tá? Há muita gente dando pitaco no meio dessa história, muito leve trás, muita fofoca, muito rádio peão, como dizem, né? E o João tá ouvindo muita gente, tá sendo influenciado por muita gente, tá precisando se retirar desse cenário, dessa história, para poder se orientar melhor,
descobrir quem é ele nesse contexto e o que é melhor ele fazer, tanto para ele como para as pessoas envolvidas. E ele vai buscar espiritualidade para isso, ele vai fazer isso ou já está fazendo isso. E a espiritualidade vai trazer para ele respostas, curas e conciliações ou reconciliações. Mas ele também vai ter que lidar, para que esse processo vá adiante, para que ele fique com a outra pessoa ou com a pessoa com quem ele está, para que ele tome uma decisão de quem que vai ficar com quem, ele tem que considerar a parte financeira e também a própria personalidade. Ele vai ter que engolir sapo aí, cortar aí parte financeira, cortar orgulho, cortar alguma coisa para estabelecer aí uma situação alicerçada e seguir adiante, ou com a mesma pessoa ou com outra, tá aqui representado, tá? E muitas surpresas podem derivar aí do que para ele ainda está oculto. Ele pode vir a descobrir que a pessoa com quem ele está tentando se separar já saiu um passo à frente dele, já mentiu, já traiu, já sabotou e já está em outra, só esperando ele tomar uma decisão para meter o pé no bumbum dele. Né? É uma pessoa que ele está se relacionando muito esperta, muito inteligente, que já deu um passo além. Não foi revelado para ele ainda, mas nessa reunião que eles devem ter, ou nesse encontro que deve acontecer, ele vai descobrir isso. Descobrindo isso, ele vai ver que os caminhos estão, na verdade, muito mais abertos do que ele imaginava e muito mais fácil de promover as mudanças e transformações de forma equilibrada, inclusive, né? Mas, se ele estiver em dúvida entre você e outra pessoa, e você for essa pessoa que já mentiu, já traiu e já tá com seu orgulho lá em cima e numa conversa, numa reunião, você não quer ficar por baixo e você jogar isso na cara dele, ele vai escolher a Maria, tá? Então, entenda bem essa leitura. Quem é você nessa história? Você é o João, você é a Maria, você é a Bruna, quem é você? E entenda o que a história está contando aqui, tá? A leitura está contando. Boa sorte! Certo? Gostou dessa leitura? Gostaria de ter mais clareza nisso e fazer na sua energia? É só me chamar no WhatsApp da Freia, que está aqui embaixo do vídeo, que vai ser um enorme prazer poder te ajudar. Não é esse caminho, é esse. Tá certo? Um abraço carinhoso e até mais.